Já aplicou técnicas desse tipo na tua casa, no teu escritório, no teu consultório, para vibrar numa outra energia, né? Para ter mais abundância nessa vida, que é o que Deus também deseja para a gente em todos os sentidos, não só no trabalho, não só no amor, não só na família. Bom dia, Maraísa Faria. Olá, bom dia, Vanice. Falar nome completo aqui, porque as pessoas precisam tanto de um ponto de referência, né? Para dizer, nossa, será que eu boto fé mesmo nisso? Acredito? Por que vale a pena? Por que você defende o Feng Shui com todas as suas forças? Bom dia a todos. Eu sou fisioterapeuta, né? E dentro do consultório eu identificava o seguinte, que a gente seguia com os pacientes, tínhamos um processo de evolução, mas em alguns setores os pacientes não conseguiam ir à frente. Não evoluíam. Né? E às vezes evoluíam e depois retornavam. E um dia eu escutei o seguinte, que os nossos conflitos estão expostos na nossa casa. E a partir dessa frase, eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre o ambiente que nós vivemos, né? Porque antigamente os médicos iam até a casa dos pacientes e ali eles identificavam qual era a rotina que esse paciente tinha e o que levava ele a estar naquele estado que ele estava. Ficava tudo mais fácil. Exatamente. No diagnóstico. Exatamente. E aí, no início, né, lá atrás, 5, 6 anos atrás, eu comecei a ter essa visão. E isso me fez começar a ir até a casa dos pacientes, né? E a identificar, porque assim, ele vem no consultório, ele fica 1, 2 horas, uma vez ao mês. Conta aquilo que ele quiser também. Exato. E aí depois ele passa todo o restante do tempo dentro da casa dele, envolto àqueles conflitos, ou dentro da empresa dele, envolto àqueles conflitos. Então, quando a gente vai até o ambiente do paciente e cliente, você consegue reestruturar essa vida dele no ambiente, porque é muito mais fácil ajustar o ambiente e depois se ajustar do mundo interno, o cognitivo, o consciente, do que internamente depois o ambiente. Então essas intervenções fazem com que fique mais fácil para o paciente, para o cliente, o processo dele. Então lá atrás a gente começou com o Feng Shui bem nível terapêutico, né? Hoje ele vem para isso, mas ele está indo num nível de expansão muito maior. Gigantesco. O que justifica essa deixa que a gente deu ali, ó, para chamar a atenção? Portas abertas para as boas energias. O que tem a porta de entrada a ver com tudo isso que a gente tem falado até agora? Perfeito. A porta de entrada é por onde entra a energia vital da sua casa. É como se fosse no corpo humano a respiração. Energia vital. Então, tudo que entra na sua vida, a entrada principal é a porta de entrada. Por isso, nós devemos usar a porta principal da nossa casa. Quem não usa a porta principal da sua casa traz muitos conflitos com isso. Entra pela lavanderia do apartamento. Exato. Quando você fala de casa, pode ser apartamento também. Entra pelas portas secundárias, né? E historicamente ou culturalmente, quem é que entra pelas portas secundárias? Pessoas que prestam serviço para nós. E se eu não entro pela porta principal da minha casa, o que representa isso na minha vida? Dificuldade com a autoridade, não me sinto dono da minha casa, não me sinto merecedor. Então, uma pessoa que tem alguns conflitos em relação à autoridade. Mas é que eu paro, por exemplo, com o carro lá na garagem, a pessoa vai dizer, né? Daí eu já subo pela escadinha ali de baixo. Exato. Mesmo que seja mais funcional, dê a volta e entre pela porta da frente. Justamente. E quando os pacientes ou clientes me trazem os projetos deles, e a garagem está lá atrás, e eu percebo que eles vão entrar pelas portas secundárias, aí eu ajusto o projeto, trago a garagem para frente para a gente conseguir entrar na porta de entrada. Aí a gente faz todo esse ajuste. Que peso tem nisso tudo, né? O que muda? Depoimentos de gente que levou isso em consideração. Muita transformação na vida, né? Porque o Feng Shui, ele fala assim, não é só para criar ambientes bonitos, trazer ambientes saudáveis, harmônico, e qual que é o propósito do Feng Shui? Prosperidade. Dinheiro, prosperidade na sua vida. Exatamente. Falando de forma direta, dinheiro. É dinheiro, prosperidade. A sua vida se transforma em algo muito grande, né? Então, você olhar para isso, trazer isso para a sua vida. E por que eu falo isso? Porque o Feng Shui transformou a minha vida, né? Eu sou a maior prova do que é um bom Feng Shui. E hoje, por exemplo, essa semana eu tenho clientes que são do Rio Grande do Sul. E nós estamos todos num processo de ajuste do ambiente deles. Eles estão num ambiente muito disfuncional e estão indo para um outro ambiente muito funcional.
De trabalho ou de casa? De casa. De casa. E aí ele me falou assim, olha, ofereceram um valor altíssimo para nós simplesmente liberar um apartamento novo. E aí qual foi o feedback dele? Mara, você está certa quando você diz que quando tem um bom Feng Shui, existe muito dinheiro, porque ofereceram um valor muito alto para ele entregar o apartamento. Ainda está em processo de construção. E o que isso representa? Um bom Feng Shui. Então, um bom Feng Shui, as coisas simplesmente acontecem, sem tantas dificuldades. É um fluxo mais muito leve. alto, extremamente leve e alto. Então, assim, entradas de oportunidades na sua vida, entradas de dinheiro, relacionamento, né? Muitas vezes a gente vai na casa das pessoas, você identifica que está totalmente fechado os relacionamentos. Parece um showroom a casa, porque nunca tem gente ali para um jantar, para uma brincadeira. Exato. Não tem vida, não tem isso. Ela não está disponível para relacionar com as outras pessoas. Então, a gente faz todo esse ajuste, né? E hoje, o Feng Shui que eu levo, a gente está indo para uma expansão empresarial. Então, hoje eu dou consultoria para empresas, né, de acordo com o Feng Shui. Então, eles vêm desesperados, né? Aquela questão, estamos com problemas financeiros. O negócio não anda, não vai, está desandando. Não vai. Exatamente. Se anda é para trás. Né? Isso. O que mais de tox? Abertura da porta, ângulo? Perfeito. Abertura da porta. Nenhuma porta pode abrir menos que 90 graus. Por que não? Por quê? Porque a entrada, né, da energia vital é através da porta. Se você tem uma porta que está abrindo menos de 90 graus, vai entrar menos fluxo energético na sua casa. Segura essa foto aí, por favor. Então, a abundância, a saúde, a prosperidade, tudo isso diminui. Se você tem uma porta que não abre pelo menos 90 graus... É um bloqueio. É um bloqueio, exatamente. Nessa ilustração, o que tem de curioso? Perfeito. Espelho, todo recortado. Né? Espelho então, recortado, não? Nunca. Você entra dentro da sua casa e olha como você se vê. Isso nem pensar. Em pedaços. Exatamente. Nunca. Tem que ser inteiro. E que você se veja a maior amplitude do seu corpo possível. Isso é muito ruim. É um mau Feng Shui. Eu tô dando até um tempo aqui, um minuto, para a pessoa lá digerir essa informação, coloca na lista para depois passar os toques para as amigas também, os macetes. Verde, muito planta. Bem. As plantas, né? Aqui a gente tem a espada de São Jorge. Muitas pessoas colocam a espada de São Jorge na entrada de casa. Né? Mas se a gente for observar, São Jorge era um guerreiro de luta. E aí você tem que pensar o que é que você está querendo ancorar, né, com essa planta. Então, se você é uma pessoa intolerante, né, impaciente, e aí você coloca uma planta dessa na sua casa, você está ancorando ainda mais esse espírito de desafio, sabe? De Sim. Discussões. Então, eu sugiro colocar lança de Ogum. Por que lança de Ogum? Porque o floral de lança de Ogum é um floral de proteção espiritual. Então, se você quer proteção para sua casa, eu sugiro colocar lança de Ogum. Mas vamos supor que a pessoa é uma pessoa que não consegue se posicionar, que ela não consegue, tem dificuldade para falar. Aí eu colocaria uma espada de São Jorge, para ajudar ela nesse se posicionar, falar aquilo que ela está pensando. Não é regra geral, isso não, isso sim. Você está totalmente certa, Vanice. E é isso que as pessoas muitas vezes leem na internet e me contam. Ah, li na internet, fiz tal coisa. Geralmente o que eu falo para elas, não, está errado. Nessa configuração para você, para sua vida, não faça isso. Então, cada perfil, cada pessoa, cada empresa, cada residência é um Feng Shui, é uma indicação que eu vou dar. Então, se eu indiquei para uma pessoa a espada de São Jorge, para outra eu vou indicar o lance de Ogum. É totalmente personalizado. São isso. os opostos. Exato. Aí, aqui nós temos portas de 2 abas, né? E isso acontece muito em empresas. Temos portas de 2 abas e a gente só abre uma. Só 50% da energia entra e o restante está fechado. Então, se você tem porta de 2 abas, você tem que abrir as 2 abas. Em hipótese alguma, você pode deixar uma fechada. Olha aí, essencial. Sim. Crucial, vai anotando. O que mais para abundância? Das falhas, vamos para os erros mesmo, né? Para a pessoa já se identificar. O que é gritante, no geral? Eu sempre falo o seguinte, tenha boas peças na sua casa.
Não precisa ter muitas coisas. O que às vezes eu vou na casa das pessoas é o seguinte, tem muitos objetos, Ela muitas tá peças, ali. mas pouca coisa que presta realmente. Então eu falo assim, tenha uma toalha de mesa, uma que seja bonita, sabe? Não precisa ter tantas coisas. Então as pessoas têm um excesso de objetos. Não só da parte de decoração, você Não só da parte de decoração, de tudo. E pouca coisa que realmente é agradável aos olhos, sabe? Então, como é importante você cuidar disso, boas peças, não ter coisas quebradas. Essas boas peças, eu não estou falando de valor agregado, mas boas peças. Você pode encontrar uma toalha de mesa linda, super barata, entende? Boas peças, isso é muito importante. Coisas quebradas, danificadas, objetos que está com danos e você não mandou consertar, isso energeticamente é muito ruim. Ambientes da sua casa que você não usa, então casas muito grandes, empresas muito grandes, apartamentos muito grandes. Com salas mortas. Exatamente, isso é muito ruim, energeticamente falando. Então tem que movimentar toda essa energia. E aí, e se eu tenho isso na minha casa, né? E não tenho como mudar essa estrutura? Existem meios que o Feng Shui encontra de trazer vida para esses espaços. Então a gente consegue trazer vida para esses espaços, mesmo sendo naquela configuração. Gastando quanto a mais do que estava no plano da pessoa ali, no projeto de casa nova? Porque aí o medo é esse, né? Eu quero fazer as adaptações, quero entrar na linha, seguir, né? Essas dicas todas, mas aí, tenho medo. Sim. Esse é um grande questionamento. Muitas vezes as pessoas falam assim, elas não vêm até mim porque elas acham que é um valor muito alto. E não. De troca, de substituição eu, das por coisas. exemplo, nunca mandei ninguém, nunca pedi para ninguém derrubar uma parede, por exemplo. Nunca fiz isso, sabe? Por quê? Existem meios da gente curar aquele espaço. Então, eu faço de forma extremamente sutil. Se o cliente tem possibilidade, às vezes, de trocar um móvel, eu vou ajudar eles a trocar esse móvel. Se eles não têm possibilidade, eu vou encontrar outros recursos da gente reestruturar aquele ambiente com aquilo que ele tem. Sem mudar nada, sem comprar nada, só fazendo ajustes nos ambientes. Então, eu identifico também a disponibilidade desse cliente, né? E aquilo que ele me traz. Então, se ele fala, olha, eu quero trocar o meu sofá. Perfeito, você é a primeira pessoa a te ajudar a fazer isso. Não posso trocar. Perfeito, nós vamos ajustar isso para isso ficar bom da forma que está. Olha, eu tô aqui com Feng Shui, aí a pessoa já pensa, nossa, então dentro, né, desse propósito, pensando nesse conceito, eu também tenho que levar mais em conta tudo aquilo que me falam sobre hipnose e tal. Maraísa, muito obrigada, tá, por todas as dicas. Quem precisar lá da curso também, então fica mais fácil de você conseguir assimilar detalhe por detalhe, porque é muita coisa. A gente já vai ver a hipnose também no tratamento de autismo,